Olá, no programa de hoje, aqui com o Antônio do Outras Palavras, eu, Regis, da Presença, e você verá que a parada gay reúne milhões de pessoas em São Paulo, as causas ocultas do incêndio em Portugal, e mesmo em crise, Temer resolve viajar para a Rússia e Noruega. Fica com a gente. No último domingo, no dia 18 de junho... No último domingo, dia 18 de junho de 2017, cerca de 3 milhões de pessoas se reuniram na Avenida Paulista na 21ª edição da Parada do Orgulho LGBT. Lésbicas e transgêneros se reuniram para dançar, se divertir e também para provocar consciência e cobrar mais respeito. Com o tema por uma sociedade laica, por um Estado laico, eles cobraram que as pessoas valorizem a sua identidade. Então, Antônio, o que você pode comentar sobre a parada gay? Tudo bem, Regis? Tudo bem, pessoal do Presença. Eu tive na parada e reparei mais uma vez no público, assim como na manifestação pelas diretas em São Paulo, muito menor, é claro, há 2 semanas, público esmagadoramente jovem. Nos trechos em que eu acompanhei, 90% das pessoas com menos de 20 anos, e de novo se repete essa nova forma de manifestação. Claro que tinha a luta pelo Estado laico, mas as pessoas vão especialmente para expressar novas atitudes. Foi uma festa da diversidade sexual. Muitos homossexuais, muitos heterossexuais celebrando os abraços, os beijos, os toques, assim, uma maneira de estar no mundo que rejeita as repressões, a tentativa de reprimir a sexualidade das pessoas e rejeita com atitudes muito concretas. Então, esse tipo de manifestação está se repetindo no Brasil. E a gente tem que ver como dar consequência política para ela. E o que é interessante assim é que a parada ela cresce, né, a cada ano. Tipo, eu não pude estar nessa, né, mas acompanhei a tempo real assim quantas pessoas tinham lá. E o que é interessante, eu tive na parada em 2007 e pra mim achei uma coisa enorme. Eu falei, caramba, mano, quanta gente, que felicidade, todo mundo feliz. E esse ano com 3 milhões, assim, foi impressionante como cresce e como ainda falta, né, que o Brasil é o estado que mais mata transgêneros, travestis, e então tá precisando realmente essa mudança. Por mais que a parada cresça, as pessoas precisam realmente também começar a abrir os olhos e começar a ver, mas também com essa questão política que a gente tem, com esse crescimento da bancada evangélica aí, vai ser difícil, que eles vão vir com leis retrógradas, né, e tirar isso. Você vê que nas escolas está faltando também essa questão de respeito, de diversidade. Então a parada vem demonstrar que realmente a gente precisa. Acho que você está tocando no ponto essencial, porque nós não conseguimos ainda transformar essa energia toda em força política. Está faltando elaboração, está faltando formulação, descobrir maneiras. É impossível que não haja maneiras, se são 3 milhões de pessoas que realmente foram, que estão dispostas a sair para a rua, a se manifestar. Como é que a esquerda, nós inclusive, não somos capazes de propor para essas pessoas ações concretas, estudar o calendário, estudar maneiras de se manifestar concretamente diante dos retrocessos que o Congresso está promovendo, né? Então esse é um problema nosso. Acho que falta, né? Que fica muitas pessoas achando que é só uma festa, e não é só uma festa. Se for ver essa questão do movimento, você vê que tem atividades desde maio, eles vêm discutindo, vêm debatendo, vêm fazendo, só que aí falta o depois, né?
antes do tempo, um pouquinho antes da parada, até o dia da parada, o que acontece de julho até junho do ano que vem. Que é quando então, mais precisa, É quando mais precisa, que é quando ninguém vê, quando ninguém tá lá junto, né? Então, isso é interessante. Esse ponto que você coloca também de o que a esquerda pode fazer para realmente transformar isso em projeto é o grande lance, que a gente tem que começar. Sendo que esquerda somos nós, é você que está assistindo, esse problema é seu também. Isso. Né? Então acho que a parada é muito legal, só que falta isso depois, né? essa discussão e transformar em leis, em vontade política social, essa discussão. Bom, agora vamos para o nosso segundo tema, que é mesmo no meio de uma crise política, o presidente Temer resolve viajar para a Europa, principalmente Rússia e Noruega, a fim de ampliar o comércio do gênero alimentício e busca, segundo ele, cooperação. Então, o que a gente pode falar disso daí? Isso é muito triste, né? Não só pela crise política, que nós comentamos já várias vezes, mas como regrediu a pauta internacional do Brasil. Até a chegada do Temer ao poder, o golpe, o Brasil tinha uma agenda extensa, positiva, afirmativa, inclusive com a Rússia, com os BRICS, com a China, com a Rússia, com a África do Sul, com a Índia. Toda essa agenda desapareceu. Agora é como se fosse um caixeiro viajante que vai vender a carne brasileira lá. E tem mais. Está se noticiando por aí que, ao invés de fortalecer essas novas iniciativas, o BRICS, a Unasul, a articulação latino-americana, fato inédito, o governo brasileiro está chamando os Estados Unidos para participar de exercícios militares na Amazônia no fim do ano. Está despertando, inclusive, resistência entre as Forças Armadas brasileiras. As Forças Armadas, o Exército americano nunca pisou na Amazônia. E o governo brasileiro, rompendo a articulação que tinha o Conselho de Defesa da América do Sul, está chamando, em primeiro lugar, os Estados Unidos, que, evidentemente, ao participar desse exercício, terão acesso a informações, a mapas, a logística do Exército Brasileiro. É um escândalo e é um sinal de como uma agenda que começava a ser construída, ainda com muitas debilidades, vacilações, mas existia um desejo de construir uma agenda internacional alternativa. Estamos reduzidos a um presidente que vai vender carne. Não, e assim, ele vai vender carne do cara que tá uma briga com ele, né, Antônio? Que nem ele chama o cara de bandido. Se a gente for ver, o maior exportador de carne do Brasil é a JBS ainda, o JF, né, que é a holding. E ele vai lá para defender e fica essa questão. Ele é o maior bandido, ele é o chefe de quadrilha, ele vai defender a exportação da carne da própria JBS. Então, é uma contradição enorme que a gente vive no nosso governo, que é até difícil um pouco de mensurar, né? E além disso, não só as gafes que ele também comete, igual que o site oficial do Planalto coloca que o presidente Temer viaja para a República Soviética da Rússia. Eu não vi isso. Né? Coloca isso, e o Temer vira piada internacional aí, dizendo até, vai se encontrar com o Stalin, com o Gorbachev para vender a carne do Joesley. Então, a ideia dessa viagem também é ele tenta mostrar que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, mas na realidade não tá, né? Acho que falta pouco tempo aí pra ele cair, ou se não cair, vai ter um acordo aí pra tentar manter ele, mas... Teve um fato importante hoje, né? Hoje, terça-feira, dia 20, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado, sinal de que não está tudo indo normalmente, rejeitou a proposta da contra-reforma trabalhista, que acaba com a CLT, né? Então, mostra que essa crise está servindo, pelo menos, para paralisar momentaneamente a agenda de horrores. Essa derrota do governo não significa que essa contra-reforma vai acabar, ela vai continuar tramitando, mas é um sinal do enfraquecimento da base do governo, que há poucos meses tinha condições de fazer o que quisesse, era avassaladora no Congresso, né? E só para encerrar esse assunto, eu vejo que essa crise política ela serve também para a gente começar a pensar as eleições do ano que vem.
Então, o que realmente a gente quer? O que nós queremos, né? O que tipo de políticos queremos? Porque, primeiro, elegemos o Congresso mais conservador dos últimos, sei lá, 30, 40 anos. Né? E segundo, se tivesse sido a Dilma ou a essa, a gente vê que tem problema do mesmo jeito. Então, é a gente começar a estudar mais os candidatos, a gente começar a se unir mais, começar a estudar mais e ver o que pode tá sendo mudado aí, né, Antônio, nessa questão política. E com que discurso debater com a população no ano que vem, né? O Congresso Nacional é tão ilegítimo, tão suspeito de bandidagem, e ele precisa ser tão transformado que eu acho que era necessário, Regis, surgir, assim como surgiu em várias cidades, a ideia da bancada ativista, a bancada, sei lá que nome, ativista diz pouco para a população, mas a bancada da democracia verdadeira, da democracia real, a bancada contra a picaretagem, alguma essa seria coisa boa, assim. Hein? Bancada contra a picaretagem, essa seria legal. Porque nós temos que ter alguma coisa para dizer para a população, não é possível aceitar essa situação de... Mas o que não pode acontecer também, né, Antônio, é só ficar criticando, só tem bandido, só tem corrupto. Não, são alguns. São alguns, e se você acha que só tem corrupto lá, porque você também não vai querer mudar, não vai querer fazer algo para mudar, né? Então a ideia é essa também, é ampliar essa discussão e chamar outras pessoas para participar, porque a gente vê que parece que nossa política aí tá virando hereditária, né? Você vê que vai passando de pai para filho, assim, essas coisas. Bom, mas agora o nosso último assunto: incêndio florestal em Portugal devasta o norte do país e mata ao menos 64 pessoas. Olha, essa é uma notícia muito importante, Regis, e examinar as causas. Todo mundo está acompanhando aí na televisão, as imagens do incêndio são chocantes, dezenas de pessoas morreram dentro dos seus carros, tamanho foi o calor que transmitiu, que atingiu as estradas onde essas pessoas estavam viajando. Agora, o incêndio tem uma causa muito clara, isso está numa matéria que a gente está publicando hoje, no Outras Palavras, de um naturalista a matéria tá até aqui, ó. Português, isso, o Jorge Paiva. É um estudo muito interessante sobre como também em Portugal, já bem antes do Brasil, se destruíram os bosques, que ele chama as florestas naturais, lá eram carvalhos, inclusive na exploração colonial, os navios, as caravelas exigiam muito carvalho, muita madeira, desde o século XV praticamente. Isso foi devastado. E ao se recompor anos mais tarde, não se recompôs com a mata original, se recompôs com pinheiro, depois com eucalipto, para a indústria da celulose, se despovoou. Então, o Jorge explica, o autor da matéria. Tanto pinheiro quanto eucalipto são muito mais combustíveis, resinosos, portanto, propensos à propagação do fogo. E a população que vivia na mata, vivia inclusive do carvalho, que era protetora natural, inclusive contra o incêndio, foi deslocada. Então, não é nem uma floresta, pode-se dizer, é uma plantação de eucalipto, despovoada, facilmente, de uma espécie que não é adaptada à região, é simplesmente para mercadoria, para produzir papel e ganhar dinheiro, se devastou e agora há essa consequência. E essa questão do reflorestamento mal feito, né, que é para a indústria, a gente vê que aqui no interior de São Paulo, você andando, tem lá, e eu me lembro, quando eu era aluno ainda, um professor falou, essas árvores de reflorestamento não servem para nada, porque elas não trazem a fauna de volta, não são alimento para os animais, e só são um problema, e as pessoas passam, olha que lindo, quanta árvore, é porque também não tem essa noção de que tipo de árvore que está ali, e aí chama atenção também para o que está acontecendo no Brasil, lá na questão agora da venda da Amazônia, né, que lá, sei lá, 10 campos de futebol são perdidos aí por dia no desmatamento. Então, quer dizer,
é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção, porque depois acontece isso aqui no Brasil, aí fala, não, foi porque caiu uma chuva e o raio e pegou fogo a floresta. Não, é questão de anos, como o rapaz colocou, né? O Jorge Viana. Jorge Viana aqui do Brasil, Jorge Paiva. O Jorge Paiva colocou, é uma questão assim que é histórico, A gente tem lá a questão da Mata Atlântica, que a gente falou no outro programa lá, que vem sendo desmatada. Agora um assunto que começou, a gente pode deixar para a próxima semana, que é a questão da privatização dos parques aqui pelo governo do estado. Então, quer dizer, a gente acha que a causa é de ontem, é de hoje, que pegou fogo, mas não, é questão histórica aí do desmatamento, do crescimento, e falar, temos que fazer isso para o crescimento econômico do país. Para, cara, tipo, a gente pode pensar outras formas alternativas de fazer o país crescer, fazer as pessoas ganharem, terem um soldo, terem um salário justo, né? Há algum tempo tinha sinais de que a Mata Atlântica estava muito devagarzinho começando a se recompor, retroagiu tudo. Tem alternativas. A gente critica a China com muita razão por uma série de problemas, mas eles estão demonstrando que é possível reflorestar de verdade. Estão fazendo um programa gigantesco de dezenas de milhões de hectares que estão sendo repovoados com as espécies nativas. Você imagina aqui no Brasil retomar a Mata Atlântica com toda a sua diversidade, sua biodiversidade, seu possível aproveitamento econômico, inclusive, de maneira não devastadora, né? Então, a gente precisa realmente, nessa situação de crise, pensar que o futuro do país depende da gente e temos que discutir projetos de transformação. Bom, esse foi o programa de hoje. Obrigado, Antônio. Obrigado. Né? Obrigado a você e vocês também sempre. Obrigado a vocês que nos assistiram e até a próxima semana.